Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 7 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a Sagrada Liturgia no dia de hoje nos faz pensar na fantástica possibilidade de participarmos e atuarmos no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Notem que Jesus oferece esta abertura a todos, sem distinção. Entretanto, nos parece que nem todas as pessoas se importam com esta grande chance que Deus nos oferece, a fim de fazermos parte do corpo místico de Cristo. A comparação paulina é simplesmente fabulosa, pois diz que somos membros do corpo de Cristo, significando que Deus nos vê como irmãos uns dos outros. Visto por esta ótica, notamos que ao falar de família, como irmãos uns dos outros, podemos nos embrenhar por inúmeros exemplos, a fim de que compreendamos ainda melhor o que Deus quer nos comunicar. O que é uma família? A grosso modo, são membros que nasceram de uma mesma mãe, dos mesmos pais. No caso de todos os cristãos, todos nasceram do mesmo batismo de Jesus Cristo. E ainda, frequentemente, dizemos que a igreja é mãe. De fato, a visão do livro do Apocalipse nos assegura tal pensamento, sobretudo quando se diz que a igreja é a esposa do Cordeiro. Podendo-se traduzir que a igreja desposada pelo Cordeiro de Deus gera filhos pela graça de Deus. Por isso, São Paulo sabiamente compara todos os batizados com o corpo humano, o qual é dotado de vários membros, mas todos têm a mesma cabeça, Um corpo humano ali, dentro da sua normalidade, tem a mesma cabeça. Ora, dentro da religiosidade cristã e católica, a cabeça é o Cristo de Deus. E todos os seus membros, ou seja, todos nós batizados, devemos obedecer à cabeça que é o Cristo. Além disso, devemos cuidar uns dos outros, precisamente como fazemos com o nosso próprio corpo quando nos machucamos de alguma forma. Nós cuidamos, quando machucamos a mão, o braço, a perna, o pé, um dedo, qualquer parte do corpo, Então, nós cuidamos dos nossos membros. Certamente que, ao realizar tais cuidados uns com os outros, acontece religiosamente o que São Paulo instrui na leitura de hoje. Todos os membros recebem dons, cada qual conforme a sua capacidade. E por isso, somos chamados a participar de modo mais ativo e efetivo no interior da igreja, que é a mãe,
A Nova Jerusalém Celeste é vista como a esposa enfeitada, né? Como nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 21. São Paulo enfatiza que todos os batizados, independente de quem seja, recebem dons de Deus com o objetivo exclusivo de serem colocados todos à disposição da igreja e também do seu semelhante. Recordemos aqui que São Paulo é aquele o qual recebeu o seu chamado diretamente de Jesus. Basta conferirmos a conversão de São Paulo, né, em Atos capítulo 9 ou capítulo 22. Logo, segundo os ensinamentos do Mestre, quem recebe os seus enviados é como se estivesse recebendo o próprio Jesus, como vemos em outra ocasião em Lucas capítulo 10, versos 40. Né? Consequentemente, a instrução paulina é como se fosse diretamente de Jesus, pois os enviados de Jesus anunciam o que o seu mestre lhes mandou anunciar. O chamado que o apóstolo realça na leitura de hoje é o convite para participar da festa do banquete do Cordeiro de Deus, ser membro do corpo de Cristo. Todavia, segundo a narrativa evangélica de hoje, nos faz pensar que muitas pessoas ignoram ou menosprezam mesmo, né, o chamado para esta grandiosa festa de casamento, o qual o Cordeiro de Deus desposa a sua igreja, conferindo a ela ainda inúmeras riquezas de cunho espirituais e temporais. No cenário do Evangelho, segundo conta-nos São Cirilo, o enviado a chamar todas as pessoas para participarem desta grandiosa festa é o próprio Filho de Deus. Pois o próprio Jesus está contando, no Evangelho de hoje, uma alegoria sobre ele mesmo. Neste convite do Evangelho, as pessoas, de um modo geral, dão muitas desculpas para não fazerem parte do corpo místico de Cristo. Certamente que o chamado de Jesus, além de metaforicamente falar de uma festa, quer nos fazer pessoas participantes de sua natureza divina. Como diz São Pedro em uma outra ocasião, se diz assim: por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Uma citação de 2 Pedro, 1:4. Santo Agostinho relaciona tais desculpas do Evangelho de hoje com o ser humano que deseja ser o senhor de si mesmo e, de certo modo, quer continuar negando a necessidade de Deus em sua vida. Ademais, Santo Agostinho esclarece dizendo que foi exatamente o mesmo que aconteceu com o primeiro homem no Jardim do Éden, quando não quis ouvir a voz do seu Senhor e soberbamente preferiu dar atenção à antiga serpente. Naquela ocasião, a consequência foi trágica. Tanto o primeiro homem como a primeira mulher foram expulsos do céu. Querido povo de Deus, neste tempo presente, que muito nos parece ser os últimos, sejamos pessoas espertas e prudentes. Então, com boa dose de humildade, renunciemos o nosso próprio senhorio e a partir de hoje, quem sabe, vamos todos dar a devida atenção ao convite de Jesus, que deseja ser o nosso Senhor e nos fazer participantes de sua natureza divina, enriquecendo-nos desde já com seus preciosos dons do céu, como assinala São Paulo na primeira leitura de hoje. Deus abençoe você e toda a sua família.